Ezequiel capítulo 5. Sinal do julgamento que está para vir. E tu, filho do homem, toma uma faca afiada, toma uma navalha de barbeiro e faze-a passar sobre a tua cabeça e sobre a tua barba. Então toma uma balança de pesar e divide o cabelo. Tu queimarás com fogo uma terça parte no meio da cidade, quando os dias do cerco se cumprirem, e tu tomarás uma terça parte e feri-la-ás ao redor com uma faca, e uma terça parte espalharás ao vento, e eu desembainharei uma espada atrás deles. Tu também tomarás dali um pequeno número, e atá-los-ás às tuas saias. Então toma deles novamente e lança-os no meio do fogo e queima-os no fogo, pois dali sairá um fogo que entrará em toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. E ela mudou os meus juízos em perversidade mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem fizestes de acordo com os juízos das nações que estão ao redor de vós. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. E eu farei contigo o que nunca fiz, nem voltarei a fazer coisa semelhante, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. E eu executarei juízos em ti, e a todos os teus remanescentes eu espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porque tens contaminado o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, por isso eu também te diminuirei. Nem meu olho poupará, nem terei pena alguma. Uma terça parte de ti morrerá com a peste, e com fome será consumida no meio de ti, e uma terça parte cairá pela espada ao redor de ti. E eu espalharei uma terça parte a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim minha ira se cumprirá, e eu farei minha fúria descansar sobre eles, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado isso no meu zelo, quando eu tiver cumprido a minha fúria neles. Além disso, eu farei de ti lixo e vergonha entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Então ele será uma vergonha e um escárnio, uma instrução e um espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar juízos em ti, na ira e na fúria e com repreensões furiosas. Eu, o Senhor, tenho falado isso. Quando eu enviar sobre eles as malignas flechas da fome, que servirão para a destruição deles, e as quais eu enviarei para vos destruir, e aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o báculo do pão. Assim eu enviarei sobre vós a fome e animais malignos, e eles te desolarão. E peste e sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, tenho falado isso.
Ezequiel capítulo 6. Julgamento contra os montes de Israel. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção aos montes de Israel e profetiza contra eles. E diz: Vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales. Eis que eu mesmo, trarei uma espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos. E os vossos altares serão assolados, e vossas imagens serão quebradas, e derrubarei os vossos homens mortos diante dos vossos ídolos. E eu colocarei as carcaças mortas dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão devastadas, e os lugares altos serão assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos sejam quebrados e cessados, e as vossas imagens possam ser cortadas, e as vossas obras abolidas. E os mortos cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Ainda assim, eu deixarei um remanescente, para que tenhais alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas regiões. E aqueles que escaparem de vós se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados cativos, porque eu estou quebrantado com seu coração indecente, que se afastou de mim, e com seus olhos que vão se prostituindo após os seus ídolos, e detestarão a si mesmos por causa das maldades que cometeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que eu não tenho dito em vão que faria este mal a eles. Assim diz o Senhor Deus: bate com a tua mão e marca com teu pé e dize: ai! Por todas as más abominações da casa de Israel, porque cairão pela espada, pela fome e pela peste. Aquele que estiver longe morrerá da peste, e aquele que estiver perto cairá pela espada. E o que remanescer e estiver sitiado morrerá de fome. Assim eu cumprirei a minha fúria sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando seus homens mortos estiverem entre seus ídolos, ao redor dos seus altares, sobre toda a colina alta, em todos os topos dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam doce sabor a todos os seus ídolos. Assim eu estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, sim, mais desolada do que o deserto que fica em direção a Dibla, em todas as suas habitações. E eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7. A chegada do fim. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: também tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, à terra de Israel: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e eu enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e recompensarei sobre ti todas as tuas abominações. E meu olho não te poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei os teus caminhos sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal somente, eis que vem. O fim vem,
O fim vem, ele te observa, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó tu que habitas na terra. Vem o tempo, o dia da tribulação está perto, e não novamente o som dos montes. Agora, em breve, derramarei minha fúria sobre ti, e cumprirei minha ira sobre ti. E te julgarei de acordo com os teus caminhos, e te recompensarei por todas as tuas abominações. E o meu olho não te poupará, nem terei pena. Eu te recompensarei de acordo com os teus caminhos e as tuas abominações que estão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor que fere. Eis o dia, eis que vem. Amanhã já se foi, a vara floresceu, o orgulho brotou. A violência se levantou em uma vara de perversidade, nenhum deles permanecerá, nem da sua multidão, nem de nenhum dos deles, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, o dia se aproxima. O que compra não se alegre, nem o vendedor lamente, porque a ira está sobre toda a sua multidão. Porque o vendedor não retornará aquilo que é vendido, embora ainda estejam vivos, porque a visão está tocando toda a sua multidão, que não retornará, nem ninguém se fortalecerá na iniquidade de sua vida. Tocaram a trombeta para deixarem tudo preparado, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira está sobre toda a sua multidão. A espada está fora, e a peste e a fome dentro. Aquele que estiver no campo morrerá com a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o devorarão. Mas aqueles que escaparem deles escaparão, e estarão nos montes como pombas dos vales. Todos eles gemendo, cada um por sua iniquidade. Todas as mãos ficarão débeis, e todos os joelhos ficarão fracos como água. E eles também cingir-se-ão com pano de saco, e o horror os cobrirá, e a vergonha estará sobre todas as faces, e a calvície sobre todas as suas cabeças. Eles lançarão sua prata nas ruas, e o seu ouro será removido. Sua prata e o seu ouro não serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não satisfarão suas almas, nem preencherão suas entranhas, porque isto é a pedra de tropeço da sua iniquidade. Quanto à beleza de seu ornamento, ele a pôs em majestade, mas eles fizeram as imagens das suas abominações e das suas coisas detestáveis, portanto eu a pus longe deles. E eu a entregarei nas mãos dos estranhos por presa, e aos perversos da terra por despojo, e eles a poluirão. Minha face eu também desviarei deles, e eles poluirão meu lugar secreto, porque os ladrões entrarão nele e o contaminarão. Faze uma corrente, porque a terra está cheia de crimes sangrentos, e a cidade está cheia de violência. Portanto, eu trarei o pior dos pagãos, e eles possuirão suas casas. Eu também farei a pompa dos fortes cessar, e seus lugares sagrados serão contaminados. A destruição vem, e eles buscarão a paz, e não haverá nenhuma. Dano virá sobre dano, e rumor haverá sobre rumor. Então eles buscarão uma visão do profeta, mas a lei perecerá do sacerdote, e o conselho dos anciãos. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra serão incomodadas. Eu farei a eles conforme o seu caminho, e de acordo com os seus méritos eu os julgarei, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8.
Idolatria no templo. E sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. A mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então eu contemplei, e eis uma semelhança com a aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como a aparência de brilho, como a cor de âmbar. E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um cacho da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, a porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca para ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. E disse, além disso, para mim: Filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: Entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda a forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jaazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então ele me disse: Filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também me disse: Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte, e eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Então ele disse-me: Tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens com suas costas voltadas para o templo do Senhor e com suas mãos em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Então ele me disse: Tu viste isto, ó filho do homem? É isto uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui? Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira. E eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Portanto, eu também tratarei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei pena, e embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não ouvirei.